Olá! Nessa videoaula faremos a resolução de exemplos de equações do segundo grau. Faremos a resolução de equações incompletas de duas maneiras, utilizando a forma que a gente considera mais simples e utilizando a fórmula de Bhaskara também, e resolveremos e discutiremos as equações completas, analisando também os casos de delta que podem acontecer. Então vamos lá? Resolvendo exemplos de equações do segundo grau, completas e incompletas. Então vamos ao primeiro exemplo. Nós temos aqui a equação da letra A, x² menos 4x igual a zero. É uma equação incompleta, né? Ela tem o termo A, coeficiente A, tem o coeficiente B, que é menos 4, coeficiente A, que é 1, e não tem o coeficiente C. Nós vamos resolver utilizando o conhecimento de colocação do fator comum em evidência. Então, nós temos aqui o x e o x, né, nos dois termos, ele é um fator comum, colocamos ele em evidência, então vai ficar x multiplicando, abrimos o parêntese e fazemos a divisão. X elevado ao quadrado dividido por x, conserva a base, subtrai os expoentes, 2 menos 1, 1, então vai ficar x elevado a 1. Menos 4x dividido por x, cancela o x, então fica somente o menos 4. E isso igualado a zero. Como a gente já analisou em outras situações, nós temos aqui uma multiplicação de dois fatores e o resultado está dando zero. O que isso nos leva a concluir? Que ou esse primeiro x, primeiro fator, é igual a zero, ou esse segundo fator, que está entre parênteses, x menos 4, também é igual a zero. Então, fazemos isso. X igual a zero ou x menos 4 igual a zero. Aqui, nós já temos o primeiro valor de x e aqui nós vamos passar o menos 4 para o segundo membro, que está subtraindo, ele vem somando. Dessa forma, nós temos o conjunto de solução 0 e 4. Vamos fazer a verificação. 0. 0 elevado ao quadrado, 0, menos 4 vezes 0, 0, 0 menos 0, temos a equivalência, 0 igual a 0, verdadeiro. O número 4, 4 elevado ao quadrado, 16, menos 4 vezes 4, 16, 16 menos 16, 0 igual a 0, também temos uma equivalência. Vamos resolver esse mesmo exemplo utilizando agora o processo da fórmula de Bhaskara. Para a gente resolver, a equação é a mesma. O que nós vamos fazer? Primeiro passo, identificar os três coeficientes, A, B e C. O coeficiente A é o número 1, o coeficiente B, que acompanha o x, é o menos 4, e nós não temos o coeficiente C. Se ele não está escrito, C igual a zero. Vamos escrever a primeira parte da fórmula, então, delta igual a B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta vai ser o menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é 0. Observe que a gente sempre utiliza o parêntese para fazer essa substituição. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 4 elevado ao quadrado, 16, menos vezes mais, menos, 4 vezes 1, 4, vezes 0, 0. 16 menos 0 vai ser igual a 16. Então, esse é o nosso valor de delta, que é maior que zero. Se o delta é maior que zero, né, positivo, significa que nós vamos ter duas raízes reais e diferentes. Segunda parte da fórmula, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. O valor de b, menos 4, sempre colocado entre parênteses, e esse menos é da fórmula, mais ou menos a raiz quadrada de 16 sobre 2 vezes 1, 2. Então, menos vezes menos, mais raiz quadrada de 16, 4. E aí nós vamos ter agora o mais ou menos. O que a gente vai fazer com esse mais ou menos? Vamos somar uma vez e vamos subtrair a outra vez. Então, 4 mais 4, 8, sobre 2, que é igual a 4. 4 menos 4, 0.
e 0 dividido por 2 igual a 0. E aí nós temos o conjunto de solução 0 e 4. Vamos observar os dois exemplos. Olha só. Nesse primeiro exemplo, nós fizemos muito pouco cálculo, né? E chegamos ao resultado. Quando a gente vai para o segundo exemplo, a gente fez uma maior quantidade de cálculo. E a gente sabe que, matematicamente falando, quanto mais cálculos a gente faz, a possibilidade de erro em um sinal, em alguma situação, é maior. Então, a gente considera que a primeira forma de resolução é uma forma mais simples. Mas quem vai escolher qual é a melhor, essa ou a anterior, vai ser você. Na letra B, x² menos 80 igual a 320. Temos aqui uma equação que não está na forma normal, então nós precisamos colocar na forma normal para saber que tipo de equação a gente vai ter. x² menos 80, o 320 que está somando passa subtraindo. Então nós vamos ter x² menos 80 somado com menos 320, menos 400, isso igualado a 0. Então aqui nós vamos ter a nossa equação incompleta. Ela tem o termo A e o termo C. Então nós vamos usar aqui o método de resolução do cálculo de raiz. O que a gente faz aqui? Nós vamos passar esse menos 400 para o segundo membro, ele está subtraindo, vem somando, e aí nós vamos ter então agora, ó, tirar a potência. O objetivo é fazer o x ficar sozinho, ele ainda tem o expoente 2. Esse expoente 2 vai se transformar numa raiz quadrada. E por que o mais ou menos? Nós já falamos sobre isso. Porque toda raiz quadrada, toda raiz de índice par, o resultado dela pode ser positivo ou negativo. Por quê? Qualquer número positivo ou negativo elevado a expoente par, ele vai ficar positivo, como é o caso do 400. E aí nós vamos ter x igual mais ou menos a raiz quadrada de 400, que é igual a 20. E aí nós vamos ter o nosso conjunto de solução, mais 20 e menos 20. Ok? Vamos fazer a verificação para a gente ver esses resultados. O mais 20 elevado ao quadrado, aqui vai dar 400. 400 menos 80, 320. 320 igual a 320. Encontramos uma equivalência. A mesma coisa o menos 20. Menos 20 elevado ao quadrado dá mais 400. Menos 80, 320, que é igual a 320. Também uma equivalência. Esse mesmo exemplo, como nós fizemos na letra A, nós vamos resolver utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, observe o seguinte, x² menos 80 igual a 320, passamos o 320 para o primeiro membro, do mesmo jeito que nós fizemos anteriormente, e chegamos à nossa equação na forma normal. É uma equação incompleta. Coeficiente A é 1, coeficiente B não tem o x aqui sozinho, então é 0, e o coeficiente C, menos 400. Primeira parte da fórmula, delta igual a b² menos 4 vezes A vezes C. O B é 0, então 0 elevado ao quadrado dá 0. 4 vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é menos 400. Então nós vamos ter 4 vezes 400, 1.600, menos vezes mais, menos, mais. Somando, vamos ter aqui 1.600, certo? Que é o nosso valor de delta. Segunda parte da fórmula, x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. O b é 0, então não faz nenhuma diferença colocar sinal menos ou mais aqui, mas vamos deixar a substituição. Mais ou menos a raiz de delta, que é 1.600, e o A é 1, então 2 vezes 1 que está aqui. Então nós vamos ter 0 mais ou menos 40 dividido por 2. Da mesma forma, uma vez somando, outra vez subtraindo. Somando, 40 dividido por 2, 20. Subtraindo, menos 40 dividido por 2, menos 20. Fazendo a verificação, a gente vai chegar à mesma situação, ok? No terceiro exemplo, da letra C, nós temos também uma equação incompleta, x² mais 16 igual a 0. A gente vai resolver utilizando a forma de radical, né, de passar para o segundo membro. Então, nós vamos passar o 16 que está somando, ele vem subtraindo. Agora, a potência. Então, x vai ser a raiz quadrada de menos 16, mais ou menos a raiz quadrada de menos 16.
Quando a gente chega nesse ponto aqui, a gente precisa parar e analisar. Por quê? Por causa desse menos aqui. Ó. A gente sabe que qualquer número negativo, ele não tem uma raiz de índice par. E aqui no caso nós temos uma raiz quadrada. Então, mais 4 elevado ao quadrado não dá menos 16, menos 4 elevado ao quadrado também não dá menos 16. Então, por isso, a gente para aqui e esse número não pertence ao conjunto dos números reais. Então, nós vamos para a nossa solução. Nossa solução vai ser esse zero cortado, que é o símbolo de conjunto vazio, ou a chave sem nada dentro. Nunca esse zero cortado aqui dentro. Isso não é aceito. E aí a observação que nós falamos. Não existe em R, conjunto dos números reais, uma raiz quadrada de número negativo. Bom, agora nós vamos passar para as equações completas. Observe o seguinte, nós temos uma equação x ao quadrado menos 3x menos 40 igual a zero. Se a gente vai identificar os coeficientes, nós vamos ter o coeficiente A, que é 1, coeficiente B, que é menos 3, coeficiente C, que é menos 40. Primeira parte da fórmula, nós vamos resolver utilizando a fórmula de Bhaskara. Nós vamos ter o B elevado ao quadrado, que é menos 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C, que é menos 40. Então, menos 3 elevado ao quadrado dá 9, menos vezes menos vezes mais dá mais, 4 vezes 1 vezes 40, 160. Então, o nosso delta vai ser 169. É um valor de delta maior que zero, que significa o quê? Que nós vamos ter um conjunto de solução com duas raízes reais e diferentes. Não é isso? Mas vamos terminar a resolução. O x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Lembrando, sempre repetindo as fórmulas em todas as passagens. Isso vai ajudar na fixação. Então, menos o menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 169 e 2 vezes a, que é 1. Então, menos vezes menos, mais ou menos a raiz quadrada de 169, que é 13, e 2 vezes 1, 2. Agora vamos usar o mais e o menos, x' e x'. 3 mais 13, 16, dividido por 2, que dá 8. 3 menos 13, menos 10, dividido por 2, que dá menos 5. E aí, nós vamos ter o nosso conjunto de solução, 8 e menos 5. Querendo fazer a verificação, basta pegar cada um deles e substituir. 8 elevado ao quadrado, 64. 3 vezes 8, 24. Menos 24, menos 40, menos 64. Somado aqui, 0 igual a 0. E a mesma coisa para o número 5. Na letra E, continuamos com uma equação completa. Coeficiente A é 2, B menos 4 e C mais 3. Isso igualado a 0. Da mesma forma, nós vamos identificar os três coeficientes, A2, B menos 4 e C mais 3. A primeira parte da fórmula, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B é menos 4, elevado ao quadrado dá 16, e menos 4 vezes A, que é 2, vezes o C, que é mais 3, vai ser igual a 24. 16 menos 24, delta igual a menos 8. Olha aqui, nós precisamos parar e analisar. Delta menor que zero, significa solução vazia. Por que essa solução é vazia? Vamos continuar a resolução que a gente chega a essa conclusão. A fórmula está aqui. Quando eu substituo, olha o que acontece. O menos 8, que é o delta, vem para dentro do radical. E a gente já falou anteriormente, no caso do menos 16, que não existe raiz de índice par de número negativo. Então, não pertence ao conjunto dos números reais. Eu preciso continuar fazendo isso para chegar aqui? Não. Deu negativo, eu verifico se eu não cometi nenhum erro aqui de sinal, porque eu posso ter cometido algum erro também para dar esse negativo. Tudo ok? Paro aqui e já venho direto para o conjunto de solução. Ok? Agora, a letra F. X elevado ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. Identificando A1, B menos 6, C mais 9. Primeira parte da fórmula,
b ao quadrado menos 4ac, para encontrar o valor de delta. O b é menos 6 elevado ao quadrado, 36. O a é 1 e o c é 9. Menos vezes mais a menos, 4 vezes 9, 36. Então, nós vamos ter um delta igual a 0. Quando o delta é igual a 0, significa o quê? Que nós vamos ter somente um número na solução. X' é igual a x2'. Vamos desenvolver para a gente ver isso. X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. O b é menos 6, então menos vezes menos mais 6, mais ou menos a raiz de 0, que é 0, e 2 vezes 1, 2. Somar 0 e subtrair 0 é sempre a mesma coisa. Então, nós não vamos precisar repetir somando 0, subtraindo 0. Basta a gente colocar x' igual a x2'. E aí colocamos o 6 dividido por 2, que é igual a 3. Então, o nosso conjunto de solução vai ser o número 3. Bem, chegamos ao final da aula. Espero que tenha esclarecido as dúvidas. Continuando o que nós já falamos, ajudem os colegas que você puder ajudar e envie para mim as dúvidas que você tiver. Um bom trabalho e fiquem com Deus.